Bem, TV ABN, aqui com o nosso amigo ilustre Valdir Montenegro Matos Júnior, Boró, que vai falar um pouco aí sobre a história de Bicaraí, trazendo esse primeiro vídeo aí para a TV ABN. Certamente muitos outros virão, até porque muita história tem nessa cabecinha, muita coisa já tem computado e arquivado, e a gente vai bater esse papo gostoso nesse 63º aniversário da cidade de Bicaraí. Boa tarde, Boró, prazer ter você aqui, obrigado por nos receber. Eu que agradeço a ABN e gostaria de parabenizar toda a comunidade de Bicaraí, toda a cidade de Bicaraí. São 63 anos de muita luta, fora o período que Bicaraí não era emancipada, que era distrito de Itabuna, que também foi muita luta até chegar à nossa independência do município de Itabuna. A gente sempre acompanha seus posts aí nas redes sociais, no seu programa na Palestina, tanto os pratas da casa, né, como o Palestra Rápido. E a gente sempre vê você batendo na tecla das correções, nomes de ruas, nomes de cidade, Vila Santa Isabel e outras coisas. E uma que nos chama a atenção a respeito do nome, né, dos nomes de Bicaraí, que inclusive teimam em insistir no tal do Arribaçaia. Eu gostaria que você nos trouxesse aí um breve relato das lembranças mais antigas que você conseguiu colher sobre a nossa origem. Adalto, primeiramente em Bicaraí, eu tenho documentos que prova que em 1908 nós já tínhamos pessoas aqui desbravando as matas da Mata Atlântica e fazendo o seu roçado. 1908. Lembrando que em 1910 Itabuna foi emancipada. Então, em 1908 nós já tínhamos várias fazendas, várias propriedades sendo desbravadas. Bom, em 1916, o Manuel Marques dos Santos Primo comprou um roçado de Calixto Roxo, às margens esquerda do Rio Salgado, hoje aproximadamente onde fica localizada a Praça Dr. Olinto Matos, que na verdade não tem praça, é conhecida como a Praça de Zé Gago, onde tem o Lava Jato de Zé Gago, ali que foi o início de Bicaraí. Então ali ele construiu um barracão. Se ele já comprou roçado de Calixto Roxo, presumimos que Calixto Roxo precisou de tempo para derrubar a mata, para fazer a sua plantação, e já estava produzindo o cacau. Mas aqui não se produzia só o cacau, bem. Então tivemos muitas culturas aqui em Palestina, né? Depois virou Bicaraí. Bom, mas ali foi feito um barracão onde no final da tarde eles se reuniam, as pessoas que estavam nas suas roças, derrubando a mata, fazendo o seu roçado, se reuniam ali naquele barracão para tomar cerveja teutônio, tocavam e cantavam ali algumas músicas, principalmente um ritmo que era muito usado na época, o coco, que era um ritmo parecendo um forró misturado com samba, e eles se reuniam nesse barracão que passou a ser chamado de palestra, onde eles palestravam no final da tarde. Por volta de 1917, começaram a construir alguns casebres ao lado do barracão, dentre eles o primeiro açougue. O irmão do Manuel Marques, o Teodomiro Marques, que era boiadeiro, né, começou a bater gado de domingo, e aqueles fazendeiros que estavam fazendo seu roçado, que não tinha gado, vinha comprar a carne e começaram a se reunir, e dali surgiu, começou o arruado a aumentar. Aí veio uma bodega de Crescêncio, Carvalho, veio uma padaria, veio uma farmácia nesse período, que nós temos isso tudo catalogado. E eu gostaria de deixar claro a ABN e a todos meus amigos de Bicaraí, que eu não sou historiador, não sou pesquisador. Eu sou apenas um jornalista curioso, que sou apaixonado pela história da nossa cidade. Então nós iniciamos, na época que o prefeito era Lauro Andrade Assunção, inicialmente queríamos fazer uma galeria dos ex-prefeitos para doar para a prefeitura. E eu procurei um amigo, um ex-professor em Brasília, e ele me pediu para que eu fizesse as fotos em cromo, pois ele teria uma durabilidade maior e uma qualidade melhor de impressão. E eu procurei em Bicaraí, nenhum fotógrafo trabalhava mais com cromo. Só encontrei um em Itabuna, na praça
José de Almeida Alcântara, que é conhecida como o Jardim do Ó, e o Luiz disse, eu não vou tirar 10 fotos e cortar o filme, que eu vou ter prejuízo, que não está tendo mais saída, você vai ter que me comprar todo o filme. E assim nós compramos todo o filme, e ele montou um estúdio na minha residência. Nesta época eu morava na Avenida São Vicente de Paulino 390, em frente ao Flecha, ou Acadêmicos, que era o nome, o Varandá, que foi o primeiro nome ali daquele bar. Então nós combinamos com o prefeito Lauro Andrade de Assunção, que ele estaria aqui no dia 5 de dezembro de 1995, e convidamos todos os ex-prefeitos para lá estar, para tirar uma foto. E desses ex-prefeitos, compareceram 4, que foi Dr. Manuel de Carvalho Batista, Dr. Dinei Faria, Dr. Raimundo Cordeiro e Lula Sampaio. Esses 4 ex-prefeitos compareceram às 9 horas da manhã, era para tirar foto. Meu pai também era encarnado na época, estava vivo, então ele compareceu também. Então era para tirar foto e cada um para sua casa. Mas ao chegar na nossa residência, eles começaram a bater papo, ficou um ambiente neutro, alguns que tinham alguma rusga política, eles começaram a se soltar. E resultado, essa reunião para tirar uma foto, que começou às 9 horas da manhã, foi encerrar às 5 horas da tarde. Então nós tivemos que improvisar um almoço, e eles batendo papo, contando coisas das suas administrações. E naquele momento, às 4 horas da tarde, eu me deparei com nós tivemos até então 9 prefeitos, sendo que só um era falecido, que era Henrique Pimentel Sampaio. Os outros 8 estavam vivos. E a história que eu conhecia de Ibicaraí era contada num livro da CEPLAC, Cidades do Cacau número 2, em 2 parágrafos. E aí eu me perguntava, Ibicaraí só tem isso de história? Aí eu peguei um gravador, que a gente chamava na época, na linguagem jornalística, o fuxiquinho, que é aquele gravador pequeno, uma fita, mini fita, né? E nós fizemos 10 perguntas improvisadas na hora, a mesma pergunta para cada prefeito que estava presente, ex-prefeito. Começando pelo que tinha administrado primeiro. Dentre as perguntas, nós tínhamos o seguinte: Dr. Manuel de Carvalho Batista, Dr. Danilo, o que na sua administração o senhor não, por falta de tempo ou falta de recurso, não conseguiu executar na sua administração que o senhor gostaria que tenha executado? Ele respondia: se o senhor fosse prefeito hoje do município, qual seria a prioridade da sua administração? E ele respondia. Depois veio o doutor Otinei, que se emocionou bastante, chorou inclusive, doutor Cordeiro, Raimundo Cordeiro e Lula Sampaio. Posteriormente a isso, nós entrevistamos HO na sua residência na rua João Pessoa e Abdias Pedro dos Santos, que estava combinado de ir nesse encontro, mas tinha caído do cavalo na fazenda do Genro no dia anterior. Depois, ele já em recuperação no município de Floresta Azul, nós fomos na sua residência e entrevistamos com as mesmas perguntas e temos isso gravado em fita cassete. Posteriormente, entrevistamos Lauro Andrade de Assunção, mas na sua residência tinha um ventilador ligado na hora e fez um barulho e a gravação ficou um pouco prejudicada, né? Bom, então, até Lauro Andrade de Assunção nós tivemos essa preocupação e temos gravado essas perguntas com essas informações. Bom, então começou em Ibicaraí, ali por volta de 1917, a chegar famílias, e isso aqui começou a desenvolver a passos largos, que em 1920, o pai de Manuel Marques, o seu Saturnino Marques, trouxe um engenheiro agrônomo de Itabuna para olhar umas terras que ele estava comprando. E quando o engenheiro, o Dr. Aurélio Caldas, viu as terras, comentou com ele: nossa, parece que nós estamos na Palestina, lembrando a região que Jesus teria passado, né, há 2000 anos passado. Bom, e ele gostou da ideia e comunicou ao maior empreendedor, maior desenvolvimentista da história da cidade, que devia ter um busto, uma estátua dele numa praça, que chama-se Francisco de Assis Araújo.
Francisco de Assis Araújo era comerciante de Itabuna. Ao passar por aqui, em Palestra, depois Palestina, ele verificou o movimento tamanho que imediatamente ele construiu. Foi a primeira residência de alvenaria, que até então era só casas de taipa com palha de catulé, que era um coqueiro muito abundante na época, e passou a ser o chefe político e chefe econômico do distrito. Em 1930, por sua força política e econômica, ele conseguiu transformar aquele arruado de casas num distrito de Itabuna. Só que, nesse período, nós tínhamos aqui próximo à Vila Emílio Isabel. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o nome correto da vila, conhecida também como 41, ou Santa Isabel. O nome correto é Emílio Isabel. Tínhamos um fazendeiro que era muito importante, que foi vereador em Itabuna pelo distrito de Palestina e chegou a ser presidente da Câmara de Itabuna e prefeito interino, que na época não existia a figura do vice-prefeito, que chamava-se Tenente Vital Antunes. A fazenda Ordem e Progresso ali próximo à Vila Emílio Isabel. Bom, o Tenente Vital queria que o arruado, que o distrito, a sede fosse lá, na sua fazenda, onde ele tinha um pouso, onde os tropeiros passavam a noite. Ele tinha uma mercearia que eu, inclusive, conheci, na mercearia na esquina da sua residência, e o Assis Araújo, por sua força política e econômica, conseguiu que fosse em Palestina. Então, nesse período, eles criaram uma rusga entre os dois coronéis, uma briga. Bom, em 1929, em uma santa missão, já que Bicaraí não tinha igreja, não tinha padres, o Francisco de Assis Araújo, conhecido popularmente como Assis Araújo, ele construiu a primeira igreja na Praça 15 de Novembro, que hoje nós conhecemos como Praça Henrique Sampaio. Ali ele construiu uma capela, que deu o nome de Casa de Oração, e o pai de Manuel Marques, o Saturnino Marques, era devoto de Senhor Deus Menino, então ficou Senhor Deus Menino a partir de então como padroeiro de nossa cidade. E nessa Santa Missão, que via o bispo de Itabuna com vários padres, uma vez no ano, aí fazia os batizados, casamentos, toda a parte religiosa, as quermesses. Passava uma semana, as pessoas vinham das roças e aqui faziam os casamentos, etc. E nessa Santa Missão de 1929, passou-se a se chamar Palestina, em função dessa sugestão do Dr. Aurélio Caldas. Bom, em 1943, o presidente da República, Getúlio Vargas, baixou um decreto porque estava havendo muitas cidades com o mesmo nome no país. Então, para ordenar e organizar isso, ele estipulou no decreto que, se a cidade tivesse o mesmo nome de uma capital, um dos critérios seria a capital teria preferência sobre uma cidade. A cidade aí via por ordem de quantidade de habitantes. Uma cidade com 200 mil habitantes teria preferência sobre uma cidade com 100 mil habitantes. Uma com 100 mil teria sobre uma de 50 e sucessivamente, até chegar no distrito, e nós éramos distrito. É bem verdade que eu ainda encontrei hoje no Brasil 5 municípios com o nome de Palestina. Ainda existe hoje. Em Goiás, existe em Alagoas, São Paulo, Pará e, se eu não me engano, no Maranhão. Então, 5 cidades hoje que ainda se Palestina. E aqui em Minas Gerais, pertinho, se eu não me engano, a cidade de Almenara, também chamava Palestina. Bom, como aqui era distrito, não era município, não era capital, não tinha 100 mil habitantes, etc., teve que trocar de nome. E no decreto do presidente Getúlio Vargas, ele sugere que dê nomes indígenas para valorizar a nossa cultura tupiniquim. E assim foi feito. Então, no dia 31 de dezembro de 1943, o governador do estado baixou uma lei mudando o nome de várias cidades aqui da região da Bahia, o seu nome primitivo por nome Tupi-Guarani. Então, Itabira
virou Baitaba, Água Preta virou Uruçuca, Ibicaraí, que era Palestina, passou a ser Ibicaraí, Itapuí, que é Itororó, passou a ser Itororó, Iguaí, Cidade das Cachoeiras, era Cidade das Cachoeiras, virou Iguaí, Itapé, que era... Daqui a pouco eu recordo o nome de Itapé, na época mudou de nome também, e várias cidades, como Borarema também, e todas as cidades da região. Então Ibicaraí passou a ser chamado Ibicaraí a partir do dia 31 de dezembro de 1943. A lei é número 141. Então existe alguns textos, inclusive na prefeitura, inclusive na UPB, no Legislativo Municipal, que equivocadamente coloca a lei como número 143. Não é verdade. É 141 de 1943, que passa a se chamar Ibicaraí. Então Ibicaraí teve 3 nomes: Palestra, até 1929, Palestina, até 1929 até 1943, 31 de dezembro, e de lá para cá, Ibicaraí. Mas eu aprendi na academia, no primário, que um dos nomes da cidade teria sido Arribaçaia, porque chovia muito e as mulheres arribavam a saia para passar no Ribeirão. E eu ensinei a meus 3 filhos que um dos nomes de Ibicaraí teria sido Arribaçaia. Mas quando nós começamos a entrevistar os moradores, principalmente os mais antigos, eu não consegui 2 moradores que me dissessem exatamente onde era esse lugarejo onde passava o Ribeirão, que as mulheres arribavam a saia. Uns diziam que era na 1º de maio, outros na 1º de janeiro, na Paraguaçu, até na rua João Pessoa. Bom, apenas um morador, com 84 anos, muito lúcido, é que me contou uma história que eu fiquei assim abismado. A história desse morador. Que essa briga dos 2 coronéis, o Tenente Vital queria que a sede do distrito fosse lá, e Tenente Coronel Assis Araújo queria que fosse aqui, Assis Araújo ganhou. Quando o tropeiro, que estava pousando lá na Fazenda Ordem e Progresso, dizia que vinha para a Palestina, o Tenente Vital, de forma irônica e jocosa até, dizia: você vai para aquele lugar onde as mulheres arribam a saia? E os coronéis daqui respondiam o seguinte: desculpa, se aqui é o lugar que as mulheres arribam a saia, lá é o lugar onde os homens abaixam as calças. E ficou essa briga. Balas trocadas. Balas trocadas. Bom, só que isso passou-se para a história como o nome do Ribeirão, mas isso é apenas um folclore. Eu tenho 20 anos que pesquiso a história de Ibicaraí. Quando eu penso que já tenho tudo sobre a história de Ibicaraí, surge um fato novo, diariamente eu vou pesquisar, surge outros. Então, como eu não sou historiador, sou apenas um memorialista, eu venho juntando esse material. E essa história desse morador culminou com uma publicação feita em 1975 pelo prefeito Henrique Oliveira, que publicou uma revista em Salvador e que tem um texto do Dr. Justino Marques, que foi o 4º médico e não o primeiro, como consta, inclusive uma praça em frente à Escola Ressurgir como o primeiro médico da cidade, mas nós temos documentos, fotografias, que tivemos 3 outros médicos antes dele. Ele chegou em 1932, o primeiro chegou no dia 9 de maio de 1929, tem uma fotografia com a dedicatória de próprio punho dele. Então, Dr. Justino escreveu nessa revista de Palestina e Ibicaraí e conta essa história, tá? É documentada essa história. Só que Dr. Justino, que era doutor, médico com doutorado, já chegou aqui em 32 com doutorado, não é porque fez medicina, dentista, etc., põe o DR, não. Com doutorado, ele não colocou o nome do coronel. No texto dele, ele cita: um certo agricultor, querendo denegrir o que a sociedade tem de mais nobre, que a sua honra, etc., fala de Arribaçaia. E, para chegar à história de Ibicaraí, nós tivemos que ler um pouco a história de Ilhéus, que é a nossa avó, e de Itabuna, que é a nossa mãe. Em 1932, na década de 30, tinha um prostíbulo em Itabuna, chamado Arribaçaia, de Dona Laudelina Lores,
na Rua da Garapa. Então, combina com essa história. E não achamos, nesses 20 anos, uma carta, um bilhete, um documento com o nome Arribaçaia. Apenas o folclore. Então, Ibicaraí jamais foi chamado de Arribaçaia oficialmente. Muito bem. Depois dessa primeira análise, conferindo nada a ver com a Arribaçaia, já os 3 primeiros nomes e o nome atual, né, tendo inclusive a sua origem bem explicada, quais são os documentos mais antigos que você tem, que você conquistou nessa busca sua? Eu tenho essa fotografia, que na época era muito comum você dar oferecer uma fotografia para um amigo como prova de amizade. Então, o primeiro médico de Ibicaraí, que chama-se Clóvis Sampaio, e que não tinha parentesco nenhum com o Dr. Henrique Pimentel Sampaio, ele ofereceu uma foto a um amigo de Ibicaraí chamado Daniel, e lá ele coloca: ao meu amigo Daniel, com a grafia da época, com 2 Fs, etc., ofereço essa foto em prova de amizade, etc. e tal. Palestina, 9 de maio de 1929, assinado o Dr. Clóvis Sampaio, uma foto da formatura dele. Então, essa fotografia está intacta. Sou uma moradora que conhecia esse fato, que morava na Rua João Pessoa, ela com 94 anos, quando eu cheguei com um papel para entrevistá-la, por sugestão do que eu chamava meu tiratema, meu amigo Nivaldo Melo, que tinha me indicado, eu entrevistei, e essa senhora, quando eu perguntei, a primeira farmácia foi a farmácia Silva, de Francisco Silva, ela concordou. O primeiro médico, o Dr. Justino Marques, como muitos moradores me afirmavam, ela disse: não senhor, o Dr. Justino foi o 4º médico, e me convidou para ir até a porta da sua residência da João Pessoa, e virou para mim e disse: o primeiro médico chamava-se Clóvis Sampaio, morou ali, e apontou para uma casa na Rua João Pessoa, onde ele teria morado. O segundo médico chamava-se Mário Melo, morou ali. O terceiro médico chegou aqui em 1901, 29, outro 30, outro 31, chamava-se Dr. João Ribeiro, e morou ali. E Dr. Justino chegou em 32, juntamente com o primeiro padre da cidade, João do Prado Luz do Sacramento, e as 2 primeiras professoras estaduais, Dona Alzira, professora Alzira Mascarenhas e Zilda Mascarenhas. Então, e essas pessoas vieram graças a Assis Araújo, que trouxe o padre, que trouxe os médicos, que trouxe as professoras, tudo por o município. E esse Assis Araújo era tão importante, tão influente politicamente, que a estrada de Ilhéus à Conquista vinha beirando o Rio Colônia. E se você observar no mapa, é uma linha reta. E graças ao apoio dele, político e econômico, a estrada fez um arco para passar em Palestina. Foi desviado o trajeto, eu tenho documentos comprovando isso, foi desviado o trajeto para passar em Palestina, senão seria aqui um caos. E em 1931, o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Inácio Tosta Filho, veio de, como eles chamavam na época, a Bahia, Salvador, a capital, veio visitar Palestina, que estava em franco desenvolvimento. Eu tenho o Diário Oficial de Itabuna, de 1931, onde ele afirma que o secretário veio de vapor, navio a vapor, até Ilhéus, de Ilhéus a Itabuna, num automóvel pertencente à estrada de ferro inglesa, estava construindo a estrada que era para ir até Conquista, mas parou em Itabuna, em Itajuípe e Ubaitaba, e de Itabuna até Ibicaraí, que não tinha estrada, era estradinha a cavalo, a comitiva que vinha participando. E lá consta o nome do segundo médico, Dr. Mário Melo, dessa comitiva. O primeiro prefeito de Itabuna, Clicério Esteves, estava na comitiva. Armando Freire, presidente da Associação Comercial de Itabuna, na comitiva. E o primeiro administrador de Palestina, que passou a ser administrador em 1937, que foi José de Tito de Lima, que teve um cartório aqui posteriormente. Entrando já nessa história de administradores, aí agora emendando com o primeiro prefeito, com a emancipação, quais são os relatos que você já tem sobre essa história? Os administradores, muitos moradores me contavam que teve administradores antes de virar município, antes de virar cidade emancipada de Itabuna. Mas ninguém sabia exatamente quem teria sido e quando cada um teria sido. Nós conseguimos levantar o nome de 8 administradores, mas lendo
todos os jornais oficiais de Itabuna, de 1º de maio de 1931 até 31 de dezembro de 1955, lá consta o prefeito de Itabuna, um acto nomeando fulano de tal como administrador de Palestina. E o prefeito seguinte exonerando aquele e nomeando o outro. E aí nós conseguimos as datas corretas, o número do ato do prefeito da nomeação, e aí conseguimos o nome de todos eles, muitos inclusive, que ninguém na cidade sabia. E alguns, curiosamente, como Porfírio Tavares, que teria sido 2 vezes prefeito, administrador, avô da doutora Mona Lisa Tavares. Um dia eu conversando com seu pai, Pepe Tavares, e ele me disse: Valdir, meu pai só foi uma vez administrador de Palestina. E eu informei a ele que teria sido 2 vezes. Aí ele me questionou: você quer saber mais do que eu, sou filho? Eu digo: não, senhor, mas também não quero discordar do Diário Oficial de Itabuna. Vim em casa, peguei os 2 diários, mostrei a nomeação dele em um dia, num período, a exoneração no outro e posteriormente da mesma forma. Então nós tivemos alguns administradores como Porfírio Tavares, Raimundo Ribeiro, que foi mais de uma vez, e outros que a cidade nunca ouviu falar, e um dos maiores administradores desse período foi Mocó de Fogo, Francisco Araújo, que era conhecido Francisco de Araújo, que o apelido era Mocó de Fogo, que foi um dos maiores administradores de Palestina. E doutor Henrique Pimentel Sampaio foi administrador no período até 1939, ele foi o que ficou mais tempo como administrador, ficou 5 anos administrando Palestina, antes de ser prefeito. Então ele foi o último administrador? Não, não foi o último. Ele foi um dos administradores e que posteriormente foi o primeiro prefeito. E quando nós chegamos em 1952, os deputados de Itabuna ajudaram a emancipar os distritos de Ilhéus. E os deputados de Ilhéus ajudaram a emancipar os distritos de Itabuna, por causa da briga das 2 cidades pela capital do cacau. E Ibicaraí não ficou diferente. Um deputado estadual eleito por Ilhéus, Ramiro Berbert de Castro, fez o projeto de emancipação de Ibicaraí. E em 22 de outubro de 1952, o governador Regis Pacheco sancionou a lei, vetando alguns artigos. Então, em 22 de outubro de 52, foi emancipado. E um dos artigos que ele vetou foi que na lei dizia que as eleições teriam que ser imediatamente, mas para coincidir com as eleições gerais, para governador, para deputado, só pôde fazer a primeira eleição no dia 4 de outubro de 54. Então nós ficamos de 52 a 1954 sem prefeito. E, sem administrador? Não, aí que está a história. O prefeito de Itabuna, Miguel Moreira, não se conformou porque perdeu Ibicaraí 1.750 quilômetros de território, ali daquele ribeirão do Cajueiro. Nós fazíamos divisa até com Conquista e Poções. Então, Itororó era distrito de Ibicaraí, Firmino Alves, distrito de Ibicaraí, Itati, Itaiá, Santa Cruz da Vitória e Floresta Azul. Então, Itaju não? O Itaju não, o Itaju já era do lado de Itabuna. Então, o prefeito de Itabuna entrou na justiça contra o ato do governador, contra a assinatura do decreto. Nisso, o prefeito de Itabuna desconsiderou que Ibicaraí estava emancipada e nomeou Dr. Manuel de Carvalho Batista como administrador, Dr. Nelito, que depois foi o 2º prefeito de Ibicaraí. E o governador Regis Pacheco nomeou um gestor. Inicialmente foi um tenente, mas não foi muito aceito pela população. Aí ele nomeou o arquiteto Almir Menezes, que depois foi o 2º prefeito de Ibicaraí. Então Ibicaraí, de 52 a 54, teve 2 administrações na Praça Henrique Sampaio. Uma delas, onde é hoje Nito Presentes. Inclusive a estrutura do prédio ainda é a mesma. A fachada, ali foi uma administração, e do outro lado da Praça Henrique Sampaio, nós tínhamos o gestor. Então, um cobrava para o Estado, outro cobrava para o município de Itabuna. Só a partir de 1954, 4 de outubro, que veio a primeira eleição, que o doutor Henrique Pimentel Sampaio foi o vitorioso e tomou posse no dia 7 de abril
de 1955 é que Ibicaraí teve o seu primeiro prefeito. Mas Ibicaraí se emancipou administrativa e politicamente Itabuna em 52, mas só foi se emancipar juridicamente no dia 26 de dezembro de 1955, que foi quando o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa para Ibicaraí sobre a ação da Prefeitura de Itabuna de Miguel Moreira. Fica uma dúvida aí, o segundo prefeito foi Almir ou Manoel? Não, aí veio o primeiro prefeito, que foi Dr. Henrique Pimentel Sampaio, depois Almir Barbosa Menezes, que construiu o Cristo, asfaltou a Avenida Itabuna, asfaltou a Praça Manuel Pacheco, foi o terceiro. o Manuel Carvalho Batista, Dr. Nelito foi o terceiro. Certo. Passando desse primeiro ápice aí, né, depois dessas controvérsias todas, o desenvolvimento da cidade já estava a todo vapor. Pra você ter uma ideia, em 1950 nós tínhamos 73 mil habitantes. As pessoas, mais 50 já tínhamos isso? Sim, porque nosso território ia fazer divisa com Vitória da Conquista e até Itororó. Então, em 1958, se eu não me engano, Itororó se emancipou de Ibicaraí. Depois, em 61, veio Firmino Alves, Santa Cruz da Vitória e Floresta Azul, que também se emanciparam, e passou de 1.750 quilômetros quadrados o território de Ibicaraí para 285 quilômetros quadrados. Então, nessa configuração, Ibicaraí encolheu, mas sempre Ibicaraí esteve à frente do seu tempo em todos os sentidos. Tivemos aí algumas quedas em função da agricultura, porque, como eu ia falando, em 1931, na visita desse secretário de Agricultura, o Assis Araújo e a Prefeitura de Itabuna já era preocupada com a policultura. Aqui se plantava cana-de-açúcar, sorgo, eucalipto, café. Inclusive Assis Araújo ganhou um prêmio de 5 mil cruzeiros da época da Prefeitura de Itabuna pela qualidade e a produção de café de uma das suas fazendas. Aqui se exportava fumo para o exterior. Eu tenho inclusive documentos do exportador, o tipo do fumo que se adaptou aqui, o tamanho da folha do fumo, a classificação patente fina, que era o fumo de alta qualidade que era vendida na Europa, que saía daqui de Palestina graças a Assis Araújo. Então se plantava muita, inclusive algodão. Eu até conversando com o irmão que é formado em geografia, ele achou estranho, porque o nosso clima não é propício, mas teve vamos dizer assim, uma variedade do algodão que se produziu muito bem aqui, depois que ficou a policultura do cacau. Quando veio vários problemas da cultura do cacau, queda de preço, e por fim a vassoura de bruxa, aí nós tivemos, inclusive quando o prefeito era Astor Mauro Ribeiro, nós temos documentos que em Ibicaraí chegou a sair 3 ônibus da São Geraldo para São Paulo, com famílias inteiras indo embora daqui, porque acabou o cacau em nossa cidade, que era a fonte primordial da nossa cultura. Nesse primeiro vídeo, a gente concluindo aqui, porque a história é longa e a gente pretende fazer uma série de vídeos, até porque vai aproveitar esse HD que você tem aí na mente, que Deus lhe prestigiou e que você conseguiu acrescentar informações, colhendo com pessoas vivas ainda, com certeza, com fontes, como você falou. A gente vai para o próximo vídeo, na próxima oportunidade, falando das administrações. Ou seja, você vai fazer um resumo do que foi de melhor, do que foi feito, do que foi destaque na administração do primeiro prefeito. Por aqui a gente vai concluindo esse vídeo, agradecendo aí ao Valdir Montenegro, um Popular Boró, e deixando aí para que ele possa fazer a mensagem final, até porque o vídeo ficando longo, as pessoas talvez não tenham paciência para ouvir, mas a gente vai continuar esse progresso, colhendo informações e registrando lá na TV ABN. E a gente aproveita para agradecer ao Boró e está aí o espaço para suas considerações finais. Eu só gostaria de complementar nesse primeiro, que você me perguntou sobre os documentos. Eu tenho documentos de propriedade aqui de 1908, documentos de título de terra, que aqui eram terras devolutas, em função de uma grande seca em Sergipe e no norte da Bahia. Houve um acordo entre o governador da Bahia, que era Coronel Juraci Montenegro Magalhães, e o governador de Sergipe, e que trouxeram esses imigrantes para aqui, para a região. Então Itabuna, Ibicaraí, toda essa região, 90%
foi colonizado, foi desbravado por sergipanos e os baianos do norte do estado, que estavam sofrendo muito com a seca. E aqui fizeram fortuna e aqui desenvolveram. E tem uma construção que eu gostaria do apoio da população de Bicaraí, principalmente da comunidade católica, dos blogueiros, jornalistas, etc., das autoridades, que nós conseguimos. Ali onde é hoje a Rua Enxuta, tem uma fazenda chamada Três Pedras, onde teve um arruado, que eu tenho documentos que até 1957, ali era um arruado maior do que a Vila Emílio Isabel, do que o Cajueiro, com escola, com padarias, com casas de compra de cacau, com secos e molhados, que chamava Ruinha de Macionilho, que era do fazendeiro Macionilho Guimarães, coronel Macionilho Guimarães. E esse coronel construiu uma capela lá na sua fazenda que está em ruína, está começando a ficar em ruína agora. Eu li do jornal de 26 de novembro de 1922, coincidentemente, no dia 26 de novembro de 2014, ou seja, 92 anos depois, a manchete da primeira página do jornal de Itabuna, que o coronel Macionilho Guimarães estava inaugurando naquela data a capela Bom Jesus dos Navegantes, e vinha falando inclusive da imagem de 1 metro de altura que um padre de Itabuna, o padre Luiz, doou para aquela capela. Então é a construção, é registro da construção mais antiga que nós temos aqui, é aquela capela do Bom Jesus dos Navegantes, na fazenda Três Pedras, ali na Rua Enxuta. Vamos pedir à população a colaboração para a gente resgatar aquele patrimônio, bem como o nosso Cristo Redentor, que sempre vem pedindo, de braços abertos, nos protegendo a todo o povo de Bicaraí. Muito bem, a gente conclui aqui esse primeiro vídeo falando sobre a história de Bicaraí, e com certeza outros vídeos virão, e você vai acompanhar tudo aí na tvabn.blogspot.com, mostrando a nossa história, a nossa gente, aqui com Valdir Montenegro colaborando. Aguarde.